Você já parou para pensar por que Deus levantou tantos profetas em momentos tão próximos uns dos outros? Porque cada um deles falou em contextos específicos, usando metáforas que muitas vezes parecem difíceis de entender, mas que têm um poder devastador quando compreendidas. Há uma razão por trás de cada palavra, uma dor por trás de cada sentença, e uma esperança escondida, mesmo nas profecias mais duras. Este vídeo não é apenas sobre livros, é sobre homens, homens reais, de carne e osso, que choraram, que duvidaram, que se entregaram. Homens que foram perseguidos pelos próprios irmãos, mas que não puderam calar a voz de Deus em seus corações. Aqui, vamos contar suas histórias. Vamos entender o que estava acontecendo no mundo deles: política, religião, traições, invasões estrangeiras, crises espirituais, e o que isso tudo tem a ver com o mundo em que vivemos hoje. No silêncio entre vozes poderosas como Amós e Jonas, surge um livro curto, direto e contundente. Obadias é o menor dos livros do Antigo Testamento, apenas 21 versículos. Mas sua mensagem ressoa como um trovão em meio à história da redenção. E sua voz, embora breve, é firme, profética e carregada de justiça divina. O foco de sua profecia não é Israel, nem Judá diretamente, mas Edom, um povo vizinho, descendente de Esaú, irmão de Jacó. A rivalidade entre essas duas nações é antiga, profundamente enraizada na história bíblica. E neste livro, Deus ergue sua voz contra o orgulho de Edom, contra sua traição fraterna e contra sua falsa sensação de segurança. A mensagem de Obadias é clara: o dia do Senhor vem, e ninguém se esconderá da justiça do Altíssimo. Obadias inicia com uma visão profética que parece anunciar um julgamento inevitável. Está escrito em Obadias, versículo 1. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido novas do Senhor, e foi enviado um embaixador entre as nações, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Desde os primeiros versículos, o tom é de juízo militar e condenação moral. Edom havia se tornado símbolo de arrogância nacional. Seus habitantes se vangloriavam das fortalezas construídas entre as montanhas de Seir. Acreditavam que sua posição geográfica os tornava invulneráveis. Mas Deus responde diretamente a essa ilusão. Está escrito em Obadias, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará por terra? A resposta divina vem no versículo seguinte: ainda que te remontes como a águia, e ainda que pusesses o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Obadias, versículo 4. Mas por que tanto juízo sobre Edom? Porque, em vez de socorrer Judá no dia da calamidade, Edom se alegrou. Enquanto Jerusalém era invadida e seus habitantes levados cativos, Edom não apenas observava, mas participava, saqueava e entregava fugitivos. A dor de um irmão foi usada como oportunidade de conquista. O versículo 11 de Obadias diz: no dia em que estiveste defronte, no dia em que os estranhos levaram cativo seu exército, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras como um deles. E continua, nos versículos 13 e 14. Não devia ser entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem ter estado à entrada das encruzilhadas, para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que ficaram no dia da angústia. O pecado de Edom foi o pecado da indiferença, da traição e da arrogância diante da dor do próximo. A mensagem de Obadias, embora voltada contra Edom, se aplica a todos os que vivem na sombra do orgulho. O livro mostra que Deus observa as atitudes daqueles que assistem à queda alheia com desprezo ou indiferença. Ele julga o coração soberbo, a frieza diante da injustiça, o oportunismo diante da tragédia, e anuncia que haverá um dia de acerto de contas. Está escrito em Obadias, versículo 15, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. É a lei da retribuição divina, não como vingança impensada, mas como justiça perfeita. Mas o livro não termina apenas com juízo. Obadias também traz um vislumbre de restauração e triunfo para o povo de Deus. No versículo 17 está escrito: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. No final, é Sião, e não Edom,
que permanece. Os que foram humilhados serão exaltados, e os reinos deste mundo se tornarão do Senhor. O último versículo, Obadias 21, encerra com majestade: e os libertadores subirão ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa é uma das declarações mais fortes de soberania no Antigo Testamento. Todo o poder humano cairá, toda a arrogância será abatida, e o trono do Altíssimo será estabelecido para sempre. A voz de Obadias nos lembra que Deus vê o que está escondido entre os montes. Ele ouve o riso sarcástico daqueles que se alegram com a queda dos outros. Ele registra os passos dos que se aproveitam da fragilidade alheia. E ele também ergue aqueles que foram traídos, humilhados e esquecidos. Em tempos onde o orgulho nacional, o desprezo pelo próximo e a celebração da injustiça ainda ecoam, a profecia de Obadias permanece viva. É um alerta para os poderosos, um consolo para os oprimidos e um lembrete de que o dia da justiça divina se aproxima, com glória, com verdade e com restauração. Jonas, o filho de Amitai, é um dos profetas mais conhecidos, mas paradoxalmente também um dos mais incompreendidos. O livro de Jonas, com seus 4 breves capítulos, revela a história de um profeta que, ao contrário da maioria dos outros, não é apenas um instrumento de juízo, mas alguém que também reflete misericórdia divina em sua jornada pessoal de resistência à graça de Deus. Em vez de abraçar imediatamente a missão divina que lhe foi dada, Jonas se rebela. Ele tenta fugir do chamado de Deus, e sua história se torna não apenas um relato de desobediência, mas também um ensino sobre a extensão inusitada da graça de Deus para todos os povos, até mesmo para aqueles que, aos olhos de Israel, eram os maiores inimigos. O livro começa com a ordem clara de Deus. Em Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus diz a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nínive, capital do Império Assírio, era conhecida por sua crueldade. Os assírios eram inimigos implacáveis de Israel, e a ideia de um profeta de Israel ser enviado para pregar a salvação a esse povo era, para Jonas, inconcebível. Ele sabia da fama de Nínive e do sofrimento que seu povo havia causado ao reino de Israel. Em vez de obedecer, Jonas se levanta e vai na direção oposta. Ele desce para Jope e dali embarca para Tarsis, fugindo do seu chamado. Como está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Essa tentativa de fuga é um momento crucial. Jonas não só tenta escapar da missão, mas busca escapar da própria presença de Deus. Essa ação revela algo profundo sobre a natureza humana. A resistência ao que Deus nos chama a fazer, especialmente quando se trata de algo que desafia nossos preconceitos, nossas limitações e nossa visão de justiça. Jonas, de certa forma, sente que a missão divina é injusta. Ele não quer que Nínive seja poupada. E, de forma impressionante, ele tenta fugir do único lugar onde ele sabe que poderá encontrar paz, na presença de Deus. Mas, como todos sabemos, ninguém pode fugir de Deus. O Senhor envia uma grande tempestade que ameaça destruir o navio em que Jonas estava. Em Jonas, capítulo 1, versículo 4, está escrito: mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava para se despedaçar. Os marinheiros, apavorados, lançam sortes para descobrir quem é o responsável pela tempestade. Quando a sorte cai sobre Jonas, ele confessa que a tempestade foi enviada por causa dele, e que ele está fugindo do Senhor. Ele diz, em Jonas, capítulo 1, versículo 12, levanta-te, lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa se levantou esta grande tempestade sobre vós. A única maneira de acalmar a tempestade era lançar Jonas ao mar, mas Deus não abandona Jonas. Ele envia um grande peixe para engolir o profeta e salvá-lo da morte iminente. Durante os 3 dias e 3 noites que passa dentro do peixe, Jonas experimenta uma profunda conversão. Ele clama a Deus em oração, reconhecendo sua desobediência e se voltando para a graça divina. Em Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2, Jonas ora. Então orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe,
E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do vento do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. É um momento de humilhação, de arrependimento, mas também de esperança. Mesmo em seu erro, Deus o resgata. Mesmo em sua rebeldia, Deus não o abandona. Após ser vomitado pelo peixe, Jonas vai a Nínive e prega a mensagem que Deus lhe ordenou. Ele entra na cidade e proclama, em Jonas, capítulo 3, versículo 4, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E, para a surpresa de Jonas, a cidade inteira se arrepende. Os ninivitas, desde o rei até o mais humilde dos cidadãos, se vestem de saco e se arrependem de seus pecados. O rei de Nínive emite um decreto de arrependimento, como está escrito em Jonas, capítulo 3, versículos 6 a 8. Porque a palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e se despiu da sua veste real, se cobriu de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez-se um decreto e uma ordenança em Nínive, pela qual os homens e os animais, os bois e as ovelhas, não provassem coisa alguma, não se comessem, nem bebessem água. Eles se voltam para Deus, e Deus, em sua misericórdia, os perdoa. Em Jonas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: E viu Deus as suas obras, que se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Jonas, então, fica irado. Ele não entende por que Deus poupou Nínive. Em vez de celebrar a salvação de milhares de pessoas, ele se lamenta. Em Jonas, capítulo 4, versículo 2, ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me antecipai a fugir para Tarsis, porque sabia que tu és Deus misericordioso e piedoso, tarde em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas ainda luta com a ideia de que a graça de Deus se estende até aos inimigos de Israel, mas Deus o ensina, mais uma vez, sobre a sua graça soberana e incondicional. Em Jonas, capítulo 4, versículo 11, Deus diz: E não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. A história de Jonas é a história de todos nós. Uma história de resistência ao plano divino, de orgulho humano, mas também de redenção e misericórdia sem fim. Jonas nos ensina que, por mais que tentemos fugir de Deus, Ele sempre estará pronto para nos resgatar. Ele nos mostra que a graça de Deus não tem limites, que ela vai além das fronteiras da nossa compreensão. E nos lembra de que Deus deseja a salvação de todos os povos, até mesmo aqueles que consideramos inimigos. Qual desses profetas falou mais profundamente ao seu coração? Qual foi a mensagem que te despertou, te confrontou, te curou? Escreva nos comentários. Sua resposta pode fortalecer a fé de outros. E se este conteúdo edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas vozes esquecidas, porque elas continuam vivas, continuam urgentes e continuam apontando para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se, nesse momento, você sente o desejo de se aprofundar ainda mais na palavra, de compreender a fundo o plano de Deus ao longo das Escrituras, não deixe de clicar no link que está na descrição. Ali você encontrará uma oportunidade transformadora para crescer em fé, conhecimento e serviço ao Senhor. Porque os profetas se calaram, mas a palavra permanece, e a última palavra ainda será dele.